Meus amados, nesta noite, neste vídeo, eu quero falar um pouco a respeito do meu testemunho, para a glória, honra e exaltação do nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta noite falar um pouco a respeito da minha conversão, a respeito do meu convergir do caminho largo para o caminho estreito, da minha conversão em Cristo Jesus, pelo santo e poderoso Evangelho, que é a palavra poderosa de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, eu vim de uma família muito católica, a qual nós, todos os anos, nós fazíamos nossos terços, né, ao São Francisco daqui de Canindé, interior do Ceará. Esse nosso santo, nós éramos devotos a esse santo, né? Ele era o nosso suposto santo, nosso protetor, e a qual nós fazíamos até algumas promessas. Não ditamente a minha pessoa, porque eu ainda era muito criança e eu não entendia. Mas as pessoas da minha família, né, em si faziam as promessas. Sempre que acontecia alguma coisa com a gente faziam aquela promessa e a gente pagava, né? Inclusive aos 10 anos de idade, nos anos 90, eu levei um choque muito grande. Cheguei a ficar pregado a questão de 2 minutos na energia monofase. Todo mundo sabe que a energia monofase, dificilmente ela mata. Quem mata é a trifase, né? A monofase ou ela joga ou prega a pessoa, né? A pessoa passa um bom tempo ainda pregado, e como eu resisti, né? Graças a Deus. Mas foi feita essa promessa, porque eu escapei desse choque. E depois, eu e uma irmã minha, a gente teve muitas ferimentos na cabeça, e não tinha remédio que sarasse. Inclusive eram umas enfermidades, umas feridas bem feias mesmo. E mais uma vez foi feita a promessa, dessa vez com São Lázaro. Só para que vocês possam ver como verdadeiramente a gente era muito católico mesmo, né? Da igreja romana. E foi feita a promessa com São Lázaro. A gente ficou bom das feridas e pagamos a promessa ali, comendo junto com os cães, né? Todo mundo ali no chão e comendo junto com os cães, nas bacias, né? Enfim, só para que vocês possam ver um pouco como verdadeiramente a minha família foi muito católica, praticante, né? De uma fé deturbada no São Francisco do Canindé. Enfim, fui ficando adolescente, né? Fiquei jovem, fiquei adolescente, cheguei à idade adulta e comecei a me maravilhar com as coisas do mundo, nas bebedices, nas farras, nas prostituições. E aos 17 anos para 18, eu também comecei a tocar em banda de forró. Eu tocava as noitadas, né? Muitas vezes a gente chegou a viajar. E enfim, esses deleites do mundo, eles atraem a pessoa justamente porque a gente acha mil maravilhas naquilo, né? Pra gente não tem coisa melhor de que a pessoa, né, beber, farrear, namorar, curtir a vida, né? Esses são os prazeres que o mundo oferece. E quando a gente está nessa situação, não tem conselho de pai, de mãe, de filho, de vô, de vó, de ninguém que faça a gente sair dessa situação que a gente se encontra. Mas chegando mais para cá, no ano de 2010, eu já tinha parado de tocar nas bandas de forró, já estava um pouco mais maduro. Em 2010 eu estava com 30 anos e além disso eu recebia muitos convites, né, para visitar as igrejas evangélicas. Aí lembrando que ao passar do tempo, né, a minha saudosa mãe, que já partiu com Cristo, ela se converteu a Cristo Jesus há muitos anos atrás. E ela foi, né, ela foi o cabeça da casa, dizendo assim, né? Ela foi, como se diz, ela foi a pioneira da nossa família, né, em receber o Evangelho, em crer em Jesus. E daí ela passou a orar pela gente, né, por mim, por meus irmãos. E alguns dos meus irmãos foram se convertendo. E eu continuei no mundão. Mas foi no ano de 2010 que pela primeira vez eu visitei uma igreja evangélica. Mas eu digo para vocês, eu fui atraído não pela palavra, eu fui atraído simplesmente pelo instrumento, que o mesmo instrumento que eu tocava na banda de forró tinha lá, né, que é a bateria. Eu toco bateria. Então eu fui atraído para tocar bateria e supostamente me converti, né, aquelas palavras, né, como é o costume, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né. Enfim, mas com tudo isso já deu um passo aí, né, assim, para que nós possamos entender, né? Deu o primeiro passo, não é aquilo que a gente que dá o passo, né? Mas vocês estão entendendo. Fui me chegando dessa forma. O instrumento me atraiu. E lá nesse escurinho de fogo, que foi a igreja pentecostal, a primeira que eu me congreguei,
Ali para mim estava bom demais, porque eu estava tocando o mesmo ritmo que eu tocava no mundo. E daí eu passei 3 anos nessa igreja. Dessa igreja então levantaram, consagraram a pastora, mulher do pastor, em pastora presidente do ministério. Como a gente já estava começando a ver um pouco nas escrituras, eu e outros irmãos, a gente saiu por conta disso. Mas então eu fui congregar numa igreja neopentecostal. Nessa igreja neopentecostal também fui mais uma vez para o ministério de louvor. Lá estava mil maravilhas. Até que um dia Deus usou um abençoado, um irmão maravilhoso, que inclusive hoje ele está fazendo as missões no interior do Ceará. E até que o dia que aquele rapaz chegou para mim e disse: irmão Gilmar, você já viu um pastor que prega na rádio aí que o dízimo não é obrigatório? Meus amados irmãos, quando eu ouvi isso a primeira vez, até porque, né, voltando lá atrás na primeira igreja pentecostal, nós sabemos que uma das primeiras passagens bíblicas que a gente aprende é Malaquias 3, do 8 ao 10, né? Isso aí todo mundo aprende, ligeiro demais. Aí vem história de profeta, vem conquista dos reis, né? Dos reinados, e é só isso. E evangelho que dá a graça que salva, nada. Enfim, aí esse irmão me recomendou, me deu a sintonia da rádio, e ele me falou também a respeito de algumas outras coisas que estavam erradas ali, né, na congregação, a venda de lanche na porta da igreja, o bazar, as campanhas místicas e o uso do óleo para servir para ungir a pessoa, né? Nós sabemos que o óleo foi ungido no Antigo Testamento apenas para ungir reis e os utensílios do templo de Salomão, não é isso? E lá tinha essa prática de ungir as pessoas com óleo na cabeça. Enfim, eu passei a ouvir esse pastor na rádio, comecei a conhecer mais coisas, né, com o pé atrás, que eu achava muito estranho, que eu não via ninguém. Esse pastor explicava, mostrava na Bíblia. E o melhor, que esse pastor que eu comecei a ouvir na rádio, ele mostrava o certo e mostrava o errado. E eu vi que o errado era exatamente o que eu estava praticando desde a primeira igreja pentecostal. Aí eu comecei a meditar, comecei a ler mais, eu comecei a examinar mais eu e esse irmão lá, se juntou mais alguns irmãos lá da congregação, e a gente começou a examinar até que nós aprendemos verdadeiramente a doutrina do dízimo. E depois vimos que Paulo foi proibindo algumas outras coisas que lá tinha prática, né? Então nós se juntamos, fizemos uma grande surpresa a esse líder. E interrogamos a ele a respeito desses pontos. Dízimo por obrigação, campanhas místicas, o uso do óleo, né, para unção, e a venda de roupa, de lanche. Este homem, esse pastor, não teve nenhum respaldo, nenhuma resposta bíblica. Simplesmente ele irou-se muito e jogou toda a culpa para cima de nós. Que tinha que tirar as roupas de deixar de vender o lanche, porque os irmãos ali estavam se incomodando, e não usou nenhuma passagem bíblica. Enfim, por certa vez, para minha alegria e para a glória e honra de Deus, uma vez eu estava no centro de Fortaleza. A minha esposa Antônia Vieira entrou na loja, eu não gosto de tumulto, fiquei do lado de fora. Eu vi um grupo de irmãos tão simples, um pouco grupo de irmãos louvando na praça, os louvores tão lindos, né? Eu nunca nem tinha escutado essa palavra heresia e nem cristocêntrico, não entendia nada disso. Até que eu me cheguei e fiquei lá ouvindo um pouco, né? Depois eu fui na porta da loja esperar a irmã Antônia e me deparei com um varão, com um servo de Deus, evangelizando e entregando folheto. Irmãos, para a honra e glória de Cristo, era exatamente esse pastor da rádio que os irmãos tinham recomendado. E eu conversando com ele, né, a gente se conheceu, e ele sabia de qual igreja eu fazia parte. Então, nesse dia eu conheci a pessoa de nosso pastor Jardel Fernandes, estava evangelizando na porta das lojas. Então eu passei a conhecer ele pessoalmente, e então daí, desde esse dia, meus amados irmãos, para a honra e glória de Cristo, eu só tenho a agradecer, porque eu fui liberto, assim como todos vocês que vão ouvir esse vídeo, vão ter acesso a esse vídeo, todos vocês da congregação online e os demais irmãos dessa congregação aqui, eu acredito que todos vocês tiveram também esse acontecimento. Então, para não se estender muito no vídeo, né, resumindo, fiz parte de 2 igrejas, uma pentecostal, uma neopentecostal, e conheci o evangelho por conta de alguém que um dia me indicou, e eu mesmo com o pé atrás eu fui examinando e vi que o evangelho da graça hoje me alcançou, e graças a Deus fui resgatado primeiramente do catolicismo romano e depois das heresias
das garras dos falsos profetas, dos usos e costumes do legalismo e da religiosidade. E hoje faço parte da Igreja de Cristo, a qual nós temos como principal a pregação do genuíno Evangelho que salva a alma. Amém?